32. Noite de Demon Gods capítulo 265. Gup fala clã Nubli na voz. Caso queira que o canal volte dos mortos com força total, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado. Os olhos de Andreu estremeceram violentamente, mas seu corpo ficou rígido naquele momento. De repente, ele se lembrou do que considerou ser um equívoco na livraria. Aquelas pérolas escuras distintas no copo de chá de leite perolado de Lingia pareciam globos oculares. Isso não foi um equívoco. Eles eram realmente olhos. Só que, em vez de mostrar seu lado hediondo, aquelas coisinhas não especificadas estavam completamente dóceis e encolhidas em sua forma de pérola nas mãos do chefe Lin. Depois disso, eles se tornaram lanches mastigados e comidos pelo chefe Lin. Mas naquele momento, esse copo de chá com a leite não estava nas mãos do chefe Lin, mas sim nas de Andreu. Portanto, independentemente do que se passasse pela mente de Andreu, não importa quão absurdos ou assustadores fossem seus pensamentos, aquelas pérolas não se importariam. Eles flutuavam livremente no chá com leite, subindo e descendo, como uma massa de algas marinhas se contorcendo, com seus pequenos tentáculos se espalhando no chá com leite. Os olhos abertos eram de um amarelo opaco, como a pupila vertical de um gato, turvos com um padrão confuso, tão imprevisível quanto uma miríade de runas. Com a visão de um estudioso de nível pandemônio, Andreu conseguiu até mesmo distinguir a estranha estrutura de farpas densamente compactadas e ventosas agarradas ao vidro transparente como impressões digitais claras. Essa imagem ficou gravada na mente de Andreu e o chocou profundamente. Mas o mais assustador era o fato de Andreu já ter tomado um gole desse chá com leite, e ainda havia um pouco em sua boca. Esse terror era basicamente a mesma experiência de encontrar um verme dentro de casa depois de comer meia maçã. Ele agora tinha cerca de 2 pérolas na boca, e naquele momento, elas estavam subindo por todo o céu da boca e sua língua. Tentáculos como os que ele tinha acabado de ver no vidro estavam usando aquelas farpas para se ancorar e avançando lentamente por sua garganta. Isso mesmo, eles estavam tentando subir agressivamente, como se quisessem fazer um lar em algum lugar no funcionamento interno do corpo dele. Naturalmente, o rosto de Andreu ficou branco enquanto seu corpo lutava instintivamente contra os intrusos. Embora fosse um estudioso fisicamente fraco, ele também era um ser transcendental com habilidades de nível pandemônio. Alquimia era uma disciplina muito geral, abrangente e relacionável. Em suma, ela poderia ser descrita como uma disciplina pau para toda a obra, embora ter apenas um entendimento superficial dela não fosse o suficiente, pois exigia uma compreensão completa de muitas outras disciplinas. O próprio corpo de Andreu já havia recebido modificações antes, e ele tinha um estoque de poções. Se ele quisesse, usar éter para esmagar essas pérolas não seria uma tarefa tão difícil. Mesmo não tendo certeza do que eram essas coisas, ele basicamente conseguia perceber que eram criaturas parasitas que não tinham grande força individual e podiam até ser consideradas fracas. Mas então ele parou. Porque ele pensou no sorriso do chefe Lin e nas palavras que foram ditas. Não se esqueça de tomar uma xícara de chá de leite com pérolas ao lado. Limitado às primeiras 100 xícaras, por ordem de chegada. A intenção do chefe Lin é que eu beba o chá com leite. O desconto dos primeiros 100 é algum tipo de mecanismo de triagem. E essas pérolas são um arranjo do chefe Lin. Isso mesmo, o chefe Lin tomando chá com a leite na minha frente é uma dica tão óbvia. Eu deveria. O corpo inteiro de Andreu enrijeceu, parando todo o movimento para absorver o chá de leite perolado que se contorcia descontroladamente em sua boca. Seu olhar caiu sobre Muen, que estava olhando por cima do balcão. Um confronto estava acontecendo entre sua mente e seu corpo, mas a luta instintiva já era mínima. Um halo branco gradualmente brilhou em seus olhos, fazendo-o abandonar sua luta enquanto um semblante reverente e pacífico dominava. Como se não tivesse notado o cliente com dificuldades olhando para ela, a adolescente se agachou um pouco antes de pegar um gato branco e gordo. Miau, o gato branco pareceu um pouco irritado, balançando suas perninhas curtas no ar. Mas, ele finalmente se lembrou de que o ser muito assustador o havia designado para ser um mascote e vigiar a loja. Ele não sabia o que era um mascote, mas certamente tinha que fazer o que lhe foi dito e ajudar. Então,
O ET mexeu as orelhas e cedeu relutantemente, permitindo que Mu o levantasse de cabeça para baixo e o sacudisse. Plop plop plop. Um monte de globos oculares laranja e amarelos foram sacudidos para fora do pelo branco e quicaram no balcão algumas vezes. Alguns deles não conseguiram esconder seus próprios pelos e se tornaram ouriços do mar inchados. O inexpressivo Muen calmamente estendeu a mão e reuniu aqueles globos oculares. Ela sabia muito bem dessas coisas. Durante a batalha final na igreja do domo, o deus falso que Rodney invocou dentro da câmara interna tinha basicamente esta aparência. Só que esses globos oculares eram versões chibi encolhidas e, quando se contraíam em uma bola nas mãos de Muen, tornavam-se pérolas. As chamadas pérolas no chá de leite com pérolas eram, na verdade, esses pequenos pseudodeuses. Aliás, o ingrediente principal da essência da lua sagrada, que controlava o clero da igreja do domo, eram esses globos oculares moídos que ainda mantinham sua vitalidade. Quando a essência da lua sagrada se integrava ao corpo e às células da vítima, ela podia controlar sua mente e pensamentos. Até agora, esses globos oculares poderiam ser considerados os originais, e qualquer poder que eles pudessem ter era evidente. Muen colocou essas pérolas em uma xícara e preparou um copo de chá com a leite de pérolas feito na hora. Essas pérolas vieram daí? Somos a Stay Novel. Encontre-nos no Google. Os olhos de Andreu se arregalaram. A acusação de um consumidor sentiu contra um empresário inescrupuloso encheu-se dentro dele. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma aura familiar do gato branco. Andreu ainda estava em prisão domiciliar disfarçada na época do incidente da igreja do domo e não estava envolvido, então ele não conseguiu ver o terrível deus falso que estava nos relatórios de informações. O que era familiar era que essa era exatamente a mesma aura que ele se lembrava de ter sentido em determinado momento de sua visita à câmara interna. Naquele momento, a aura que senti era um dos 3 artefatos sagrados consagrados no altar. A criança da lua adormecida. Andreu olhou para o gato branco em espanto. Isso significa que esta é a criança da lua adormecida. Mas ela está claramente acordada. Isso significa que o chefe Lin está cultivando pessoalmente uma encarnação divina. E tê-lo ajudando a fazer chá de leite de pérola. Não, embora o chefe Lin diga que é chá de leite, essas pequenas coisas são para ele amigos selecionados. Então ele as está usando para garantir lealdade. Andreu não conseguiu evitar engolir em seco. Gole. E as pérolas foram engolidas assim mesmo. Andreu parecia estar constipado, beliscando o pescoço antes de soltá-lo e tossir. Imediatamente depois, sua expressão se iluminou quando a última de suas lutas se transformou em uma tranquilidade calma. Erguendo seu copo de chá com leite, Andreu gesticulou para Muen com um leve sorriso. Com licença, posso pegar algumas porções extras de chá com a leite para a viagem. Acho que está delicioso e gostaria de trazer um pouco para meus colegas. Noite de Mongols capítulo 266. Conquistando o coração de um cliente obrigado. Acho que meus colegas vão adorar esse chá de leite de pérola, pois é muito bom. Andreu sorriu para Muen enquanto pegava as 10 xícaras de chá de leite com pérolas para a viagem e se virou para sair como um cliente satisfeito. Elas foram compradas pelo preço cheio, é claro. Ele não sentiu nenhum sentimento negativo sobre engolir essas pérolas e avaliou que sua resistência tinha sido a reação instintiva de seu corpo. Esses sentimentos de não conformidade agora tinham desaparecido todos depois de consumi-las. Essas pérolas eram aquele gato branco, também uma parte de Sleeping Moon Shield. Ao contrário de Olimon Essence que alteraria a vontade de uma pessoa, esses clones inteiros não afetariam os pensamentos do hospedeiro. Mas se o hospedeiro tivesse qualquer intenção de traição, ele imediatamente tomaria o controle do cérebro do hospedeiro. Essa era uma espécie de política à prova de falhas com uma taxa de sucesso de quase 100%, mas era limitada apenas a seres transcendentes abaixo do nível destrutivo. Andreu considerou que isso seria muito benéfico para o desenvolvimento e expansão dos buscadores de sabedoria. A lealdade deles à livraria estava garantida, mas eles não podiam garantir a lealdade dos outros a si mesmos. Mas esses chás de leite de pérola podem. Se uma facção recém-criada quer se fortalecer e sobreviver em uma organização muito mais poderosa do que ela e gradualmente assumir o controle de dentro, o mais importante não é a força de seus membros, mas sua devoção absoluta. Andreu murmurou para si mesmo enquanto saía do café, olhando para longe na direção da União da Verdade.
Já tendo chegado à posição de vice-presidente, Andreu estava bem ciente de quão reconhecíveis as duas palavras Truth Union eram para os acadêmicos. A maioria dos membros dos atuais buscadores da sabedoria ainda não se considerava uma organização independente, mas sim uma facção na União da Verdade, assim como antes, quando ainda eram buscadores da verdade. A vontade deles ainda era a favor da União da Verdade. A força da Truth Union fez com que eu não ousasse revelar suas intenções para a maioria dos membros e só pudesse influenciá-los sutilmente. O número de membros que o acompanharam até a livraria naquela época era muito pequeno. Esse caminho era muito lento. Precisamos de um meio mais eficaz e firme para fortalecer os buscadores de sabedoria para complementar meu prestígio atual e ganhar uma posição adequada antes que a União da Verdade tenha tempo de reagir. Essas 10 xícaras de chá com a leite serão o começo de uma revolução. Andreu sentiu como se um fogo estivesse queimando dentro dele, o que o deixou muito animado. O chefe lhe disse para espalhar a notícia sobre o chá de leite com pérolas. Este romance está disponível no State Novel. Sua vontade foi recebida. Muen colocou o Ite em uma mesa e alisou seu pelo. O Ite abanou o rabo de uma forma relaxada e feliz e ronronou suavemente enquanto se deitava e tentava rolar. Mas não conseguiu por causa do seu tamanho. O Ite olhou para as rolinhas em sua barriga gordinha. Muen apertou os olhos, então começou a cutucar a barriga macia de Ite e ajudar a virar o gato gordo. Então, seus olhos foram para a silhueta do hóspede que estava saindo enquanto ela se deixava levar pelos pensamentos. União da Verdade. Aquele era o lugar onde ela nasceu. Mas ali, ela era apenas uma boneca, um objeto, uma ferramenta, e nunca havia sentido o menor sinal de calor. Tudo o que ela conhecia era frieza. Até que aquele fogo feroz quebrou a tonalidade fria. E quando ela acordou novamente, foi saudada pela imagem daquele homem cujo sorriso gentil parecia brilhar. Ele lhe deu um nome e também uma vida verdadeira. Muen então resolveu fazer o que Lin Jie pedia, mas ela ainda estava muito fraca no passado. Portanto, de acordo com os desejos de Lin Jie, Muen passaria todas as noites aprendendo sobre o poder das bruxas com Opus. Então, ela mataria o falso deus e recuperaria o poder, tornando-se a deusa da lua nova e a governante da noite. Lin Jie dependia de seus poderes e autoridade. Agora, ele queria fazer da União da Verdade seu brinquedo, então Muen faria qualquer coisa para ajudá-lo a conseguir isso. Ela se tornaria a lua que serviria à justiça. Mas seria sua justiça. Precisaríamos de leite e folhas de chá. Uma combinação da riqueza do leite e do sabor das folhas de chá resulta em uma delícia avassaladora. Ao mesmo tempo. Se você adicionar outros aditivos, ninguém vai notar. As palavras de Lin Jie sobre ensiná-la a fazer chá com a leite ainda estavam frescas em sua mente. Ele parecia um homem de negócios astuto então, piscando para ela com um sorriso astuto. E o mais importante são as pérolas. Mas lá, não parece haver nenhuma matéria-prima aqui. TSK. Isso é um verdadeiro incômodo, mas devemos ser capazes de encontrar um substituto, hein? Lin Jie então lançou um olhar expectante para seu sempre capaz assistente. Pense, Muen. Existe alguma coisa que possa ser transformada em bolinhas pretas? Elas devem ser redondas, mastigáveis, esponjosas e talvez um pouco pegajosas também. E deve ser viciante. O que há de errado com você, Ite? Por que você está tremendo tanto? Deixe-me dar uma olhada. Não pode ser insolação, pode? Um gatinho tão lindo certamente deve ter um gosto bom. Está tudo bem agora. Que estranho. Tem. Muito bem então, vamos fazer do seu jeito. Me passe um cheque quando você fizer. Estas são as chaves para conquistar o coração de um cliente. Como diz o ditado, você tem que primeiro conquistar o estômago de um cliente se quiser conquistar seu coração. Muen esticou seus dedos finos e brincou com o cabelo de Ite. Os cantos de sua boca se curvaram para cima bem levemente. Ela gentilmente beliscou uma pérola em sua mão, e uma pérola aparentemente se multiplicou e se tornou 2. Eu acredito que ele também está muito feliz. Lin Jie estava se perguntando quanto valia um rubi tão grande. Ele examinou a brilhante pedra vermelha quase do tamanho que tinha na palma da mão, mexendo nela com muito cuidado, como se estivesse segurando alguns milhões de dólares. Na verdade, foi agradável. Embora se dissesse que era uma pedra filosofal, Lin Jie não tinha utilidade para ela.
Por causa disso, ele secretamente testou se essa gema poderia transformar metal comum em ouro quando não havia ninguém na loja. O resultado, no entanto, foi muito decepcionante. Que pedra filosofal! É só uma farsa. De que serve se não consegue transformar nada em ouro? Lin Ji não tinha desejo por outras funções lendárias que supostamente tinha, como imortalidade ou ressurreição. Depois de muita consideração, o melhor valor foi vendê-la como uma gema comum por dinheiro. Mas como os negócios no Café do Livro tinham melhorado, Lin Ji não estava tão pobre quanto antes e até sentia que tinha feito um superávit. Vender um item raro tão grande parecia desperdício demais. Por que não dá para Muen? Um pensamento repentino passou pela mente de Lin Ji. Muen conseguiu inventar o chá de leite de pérola e deve ser recompensada. Ela provavelmente vai gostar de coisas brilhantes como essa, já que é uma garota. Quanto mais Lin Ji pensava sobre isso, mais viável isso parecia. Com uma pequena embalagem, esse seria o presente mais apropriado, exclamou alegre Lin Ji. Noite de Mongols capítulo 267. E jovem senhorita, este livro K. É chamado de café livraria, certo? Uma combinação de livraria e café, assim como o anúncio mencionou. O negócio do café parece estar crescendo. Theodore refletiu invejosamente para si mesmo enquanto olhava para o prédio do outro lado da rua. Ele podia ver que o café inteiro estava lotado. Havia algumas pessoas lendo livros em silêncio, enquanto outras se envolviam em conversas animadas. Além disso, uma bebida notavelmente única podia ser vista em quase todas as mesas do Café do Livro. Todos os clientes tinham sorrisos pacíficos nos rostos, e a atmosfera parecia serena e alegre. Dizia-se que o Café do Livro havia inventado uma bebida única, apropriadamente chamada de chá de leite de pérola. Seu lançamento inicial atraiu um lote tão grande de clientes que ficou sem estoque. Muitos clientes que vieram de longe não conseguiram colocar as mãos em um. No entanto, a demanda maior só aumenta o valor do produto. Sua popularidade se tornou ainda mais difundida entre aqueles que não conseguiram experimentar esta bebida nova. Os poucos que realmente conseguiram provar a bebida foram amplamente vocais em sua afirmação da suntuosidade deste chá de leite de pérola. Isso só aumentou a curiosidade pela bebida. É tão bom que chega a ser um pouco estranho, disse Theodore enquanto olhava para as cabeças balançando no café. Jogando uma ponta de cigarro no chão, Manan pisou nela com a ponta da sola de seus sapatos de couro. O que há de tão estranho nisso? Ele perguntou enquanto apertava sua jaqueta. Ele levantou o polegar e apontou para as fileiras de infraestrutura construída atrás dele. Esta área será muito mais animada no futuro por causa da influência do desenvolvimento da nossa Holy Resource. Manan falou com orgulho. Ele era o responsável por esta operação e essa tarefa havia sido pessoalmente delegada pela própria jovem senhorita Ji. Ele era um nortista com os traços físicos típicos de um, cabelo preto cor e olhos castanhos que pareciam não ter dimensão. Por isso, ele decidiu deixar a barba crescer para parecer menos chamativo até certo ponto. Ele já estava com Gibbonong há algum tempo, embora ainda não pudesse ser considerado um verdadeiro confidente. No entanto, ele ainda era um homem capaz, e operações de grande importância eram colocadas especificamente sob sua supervisão. Assim, do seu ponto de vista, embora este lugar parecesse bastante deserto, na verdade ele estava cheio de potencial. E aquele café com livros era uma evidência sólida que comprovava esse ponto. E Theodore ao lado dele era apenas mais um comerciante insignificante que veio hoje para perguntar sobre os preços de aluguel do saguão. Ele só tomou conhecimento do seu concorrente porque ele era um comerciante de livros usados relativamente respeitável. Theodore balançou a cabeça. Talvez eu esteja sendo presunçoso demais, mas parece que os clientes não estão lendo. Em vez disso, parece que... Ele hesitou, como se tentasse pensar no verbo específico. Como se estivessem rezando. Ah, minha imaginação está correndo muito solta. Theodore não conseguiu evitar rir enquanto dizia isso. Até ele achou suas próprias palavras ridículas. Este era um café de livros e não uma igreja, como poderia haver uma sessão de oração acontecendo lá? Se fosse realmente uma oração, então eles estariam adorando algum deus do chá com leite. Manan riu também antes de entrar na conversa. Este café de livros tem uma maneira envolvente de operar. Talvez você possa aprender uma coisa ou duas com ele. Livrarias de boa fé não são tão populares hoje em dia, afinal.
Ouvi dizer que os negócios não estão indo muito bem para você recentemente. É melhor você não acabar como aquela livraria, pois não aceitaremos nenhum reembolso. Ele apontou, meio brincando, para a livraria em ruínas ao lado do café. Pesquise no State Novel pelo original. O olhar de Theodore também se deslocou naquela direção. Ele notou a livraria sem placa desde o começo, e o único visitante da livraria saiu de mãos vazias e com o coração pesado. Essa mesma pessoa então entrou no café do livro adjacente para comprar uma bebida antes de sair satisfeito. Pode-se deduzir disso que o negócio da livraria estava realmente ruim. Claro que não. Apesar do meu negócio fracassado na indústria de livros, ainda tenho alguns clientes fiéis. Além disso, preparei alguns livros antigos da minha coleção pessoal para serem vendidos. Acredito que aristocratas e acadêmicos ficariam muito interessados neles. Ele sorriu, parecendo calmo por fora, mas sentiu uma pontada aguda de tristeza no fundo. Assim como Manan havia dito, livrarias já estavam se tornando uma coisa do passado. Desde que o computador viu um uso generalizado, ler na tela gradualmente ganhou popularidade. Talvez com o tempo, as pessoas abandonassem os livros completamente. Mas até então, ele ainda estava disposto a ser um livreiro. É bom ouvir isso então, Manan disse com um tapinha no ombro de Theodore. Assim que o contrato for assinado, a unidade 16 no primeiro andar será sua loja. A Holy Resource Development começará a promover este distrito comercial quando ele abrir. Boa sorte. A locação geral, bem como os termos e benefícios, já haviam sido discutidos, então isso era apenas conversa fiada. Theodore deu um sorriso sincero, sentindo-se secretamente aliviado por dentro. Ele havia adquirido recentemente alguns livros bem especiais que chamaram a atenção de outros e o tornaram um alvo. Assim, ele foi forçado a desistir de sua loja original e mudar para a Holy Resource Development. Espero que isso intimide essas pessoas. Como a colaboração foi um sucesso agradável, o clima geral naturalmente melhorou. Manan acendeu outro cigarro e deu uma longa tragada. Com um sorriso enigmático, ele disse, na verdade, ouvi alguns rumores sobre a jovem senhorita visitado esta livraria em particular. Há rumores de que o dono da livraria conhece magia e é capaz de muitos feitos milagrosos. Embora eu ache que seja tudo bobagem. Theodore ficou levemente surpreso. Eu nunca imaginei que a pessoa responsável fosse tão fofoqueira. Balançando a cabeça, ele respondeu, talvez fosse para criar uma opinião para atrair mais clientes. Essa estratégia é bem comum. Embora recorrer a tais extensões provavelmente signifique que esta livraria está em suas últimas pernas. Além disso, isso é muito rebuscado. Sem mencionar poderes mágicos, porque a jovem herdeira da Holy Resource Development visitaria um lugar como esse em primeiro lugar. Manan riu. É verdade, como isso pode ser possível? Ah! E Cool tosse. No meio da risada, ele de repente pareceu estar engasgado, boca aberta, rosto vermelho e expressão de dor. Theodore ficou surpreso e imediatamente estendeu a mão para apoiar Manan. No entanto, ele não conseguiu evitar olhar na mesma direção quando notou o olhar imóvel de Manan. Estacionado em frente à porta surrada da livraria havia um veículo preto de luxo. Uma sensação sinistra e agorenta de premonição tomou conta de Theodore. Manan finalmente se recompôs respirando fundo. Ele só conseguia encarar com os olhos arregalados a pessoa que desceu do veículo. Seu cérebro parecia estar em curto-circuito quando ele exclamou em descrença. Miss. Lingia estava pensando na melhor maneira de embrulhar a pedra filosofal como um presente para seu assistente muito competente. No entanto, ele foi interrompido por uma luxuosa limusine preta que parou em frente à sua livraria. O motorista de meia-idade em um elegante terno preto foi o primeiro a descer. Ele foi até a parte de trás e abriu a porta do carro. Curvando-se ligeiramente, ele manteve uma postura estável, colocando uma mão no topo do batente da porta para proteger a cabeça do passageiro enquanto sua outra mão gesticulava por favor. As pernas finas e justas de Giz e Steel foram as primeiras a tocar o chão. Saltos altos pretos adornavam seus tornozelos delicados, e vestia em sua figura elegante um vestido da mesma coloração. Complementando suas graciosas características faciais, havia 2 brincos de prisma vermelho em cada lado de suas bochechas. Ela respirou fundo ao ver a livraria decadente. Enquanto isso, o motorista já havia se dirigido ao porta-malas e retirado uma mala pesada.
Noite de Mongols capítulo 268. Afirmando seu domínio, Jizishio desceu da limusine e foi em direção à livraria. Seu motorista, ainda carregando a mala grande, caminhou até Jizishio e apoiou com uma mão luvada de branco, como um servo obediente. O choque inicial de Mana observando de longe começou a diminuir lentamente. Ele coçou o queixo e não conseguiu deixar de se perguntar: não me lembro de ter visto um motorista ou servo como este acompanhando a jovem senhorita Ji. Ele poderia ser recém-contratado. Ao lado dele, Theodore também estava um tanto atordoado. A jovem senhorita da família G realmente visita esta livraria. E pelo que parece, essa não é uma parada normal. Ela até comprou um presente, e o peso daquela mala significa que não é só dinheiro. No nível da Holy Resource Development, dinheiro não é de grande importância. Mais frequentemente do que não, objetos raros e inestimáveis são usados como presentes. Em outras palavras, a jovem senhorita G deve considerar esta visita com grande importância. Mesmo que essa jovem senhorita supostamente não participe muito dos assuntos do desenvolvimento de recursos de Holy, ela ainda é a única filha de Jibanong. Mesmo que esse boato ridículo não seja verdade, temo que esta livraria seja mais do que parece. Theodore hesitou um pouco. Devo encontrar um horário para visitar quando minha loja for relocada. Como aquele lugar também é uma livraria, talvez eu possa encontrar uma maneira melhor de me livrar do livro que adquiri. Ele balançou a cabeça diante desse pensamento. Por enquanto, esse seria seu último recurso. Essas pessoas atrás dele não eram simples e tinham um poder desconhecido e problemático apoiando-as. Além disso, jogar os outros debaixo do ônibus despreocupadamente era contra o próprio código moral de Theodore. Ele se esconderia atrás da reputação da Holy Resource Development por enquanto. Afinal, ele pagou uma boa quantia para obter esta unidade de loja. Mas então novamente, Theodore observou o mestre e o servo do outro lado da rua com admiração. Até o motorista tinha uma postura adequada, como era de se esperar de alguém empregado pela Holy Resource Development. Na porta da livraria, inclinando a cabeça levemente e vendo o motorista de meia idade seguindo-a de perto, Jizishio abriu um sorriso e mal conseguiu conter o riso. O motorista parecia calmo, mas de fato havia uma pitada de desamparo em seus olhos. Observando mais de perto, alguém perceberia que seus movimentos eram anormalmente rígidos. Mesmo que suas ações fossem sistemáticas e ele não cometesse erros, ele parecia carecer de proficiência, como se ainda fosse um estagiário. Suspirar. Ele suspirou interiormente. Tornar-se motorista e servo da própria filha não era motivo de vergonha. Quando Jizishio era mais novo, ele até fingia ser um cavalo para sua inocente filhinha montar. De fato, esse motorista de meia-idade, vestido de terno, era o chefe da Holy Resource Development, o respeitável e poderoso Sr. Jibanong. Para evitar qualquer atenção desnecessária para esta visita ao dono da livraria, ele até alterou sua aparência mudando como os outros o percebiam. Usando o anel do eremita, ele se transformou em um motorista comum e acompanhou Jizishio nesta viagem. Além disso, ele utilizou uma ferramenta da Câmara Secreta chamada Mirror Mimic para sintetizar um doppelganger de si mesmo para permanecer na mansão a 16. Mirror Mimic era apenas uma casca vazia de carne e sangue, mas se caísse nas mãos de um mágico proficiente em maldições, seu uso poderia ser ainda mais amplificado. No entanto, Jibanong era, na melhor das hipóteses, apenas uma pessoa comum que podia sentir vagamente a presença do éter. Ele tentou se tornar um ser transcendente antes, mas, infelizmente, não tinha talento para isso. Mesmo dando tudo de si, ele só conseguia deslocar uma pequena quantidade de éter ao redor. Portanto, para que ele pudesse dividir sua consciência e controlar o mímico, ele teve que confiar em uma série de sigilos que recebeu de um mago branco, e todo o processo foi complexo e árduo. Felizmente para ele, esse conjunto de operações já havia sido preparado há muito tempo, então não foi tão difícil implementá-lo. Tendo usado tanto do meu sangue, suor e lágrimas junto com muitos anos de preparação, finalmente tive a chance de usá-lo hoje. Isso faz tudo valer a pena no final. Jibanong refletiu silenciosamente. Ele olhou para cima e examinou a fachada da loja que só tinha visto em fotografias e que sua filha havia mencionado repetidamente. Apesar de estar decrépito, Jibanong não sabia se estava imaginando, mas permeando as profundezas envoltas em fileiras distantes de livros atrás daquelas janelas enevoadas dos armários havia uma aura misteriosa,
convidando todos a explorá-la. A filha olhou para ele, a mão já na maçaneta. Gibonong assentiu. Ele não ficava tão nervoso há muito tempo. Rangido. Jingle Zixiu abriu a porta gentilmente e a campainha tocou. Bem-vinda, ó, senhorita Ji, já faz um tempo. O que a traz aqui hoje? Você também está aqui com um presente? Devo dizer de antemão que não aceito presentes muito extravagantes. A voz calorosa e amigável de um jovem ecoou do fundo da loja, soando como se ele estivesse brincando com alguém que conhecia bem. O coração de Gibonong afundou e suas pálpebras tremeram. Embora já soubesse há muito tempo sobre a onisciência do dono da livraria, Lin Ji, ele ainda se sentia intimidado ao conhecê-lo pessoalmente. Mas, Gibonong já havia se preparado. Não estava fora do reino da possibilidade para o dono da livraria ter uma premonição de sua visita filantrópica, e certamente não era motivo para agitação. O que realmente fez o coração de Gibonong cair foi a frase: "Não aceito presentes muito extravagantes." Essa forma de expressão era essencialmente uma rejeição. Zixiu também parou por um momento, mas se recuperou rapidamente e abriu um sorriso confiante. Realmente já faz um bom tempo, chefe Lin. Vim aqui trazendo um presente, mas estou aqui principalmente com um pedido. Em todos os seus anos gerenciando a Holy Resource Development, Gibonong nunca se sentiu tão mal quanto agora. Caminhando pesadamente, ele ainda teve que virar a cabeça relutantemente na direção da voz. Ele foi recebido com a visão de um jovem moreno olhando para eles, rindo enquanto brincava com uma gema vermelha em sua mão. Havia um brilho em seus olhos negros como azeviche, que complementavam seu porte gracioso e escolástico. Esta era a mesma pessoa aterrorizante que havia reconfigurado uma organização inteira de Hunters a partir de uma traição. O mesmo homem que instilou medo tanto na Truth Union quanto na Secretariat Tower, e aquele que sozinho orquestrou a queda da Surshoft Dome e a ascensão da Sunsfight. Este era o homem que havia criado uma tempestade de morte e sangue no mundo transcendente. Sua aparência gentil, lembrando-a de um homem comum, não combinava muito com as suas atrocidades horríveis e implacáveis. O sorriso jovial em seu rosto fazia parecer que ele não tinha nada além de alegria em se reunir com um velho amigo. Mas quando abriu a boca mais uma vez, ele imediatamente afirmou seu domínio. Acho que vi um carro estacionado do lado de fora da loja. Lin Ji endireitou sua postura e se virou para olhar para Gibonong com uma sobrancelha erguida e lamentou. Este deve ser seu motorista. A vida dos ricos é realmente algo, realmente deixa as pessoas com inveja. Gibonong se recusou terminantemente a acreditar que o dono da livraria não conseguia ver através da alusão do anel do eremita. Apoie-nos no Stay Novel. Isso significava que havia apenas uma outra possibilidade, um aviso. O dono da livraria estava insinuando uma coisa. Em sua livraria, o chefe da Holy Resource Development não era diferente de um motorista em sua livraria. Noite de Mongols capítulo 269. Um teste. Embora já tivessem previsto o que poderia acontecer, o pior cenário ainda ocorreu no final. Tanto Gibonong quanto Zixiu ficaram abatidos. Desde o começo, Gibonong deixou bem claro que eles estavam fazendo uma tremenda aposta. Todas as suas fichas foram colocadas nessa aposta e tudo iria embora se eles perdessem. No momento, essa aposta em particular estava baseada em duas apostas. A primeira era que o dono da livraria possuía poder suficiente para intimidar e talvez incutir medo em qualquer ser transcendente que tentasse controlar a Holy Resource Development. Se o clã Ji recebesse o apoio da livraria, eles seriam capazes de realmente se distanciar das massas comuns. Só então eles poderiam se tornar uma nova organização transcendente e não um fantoche de seres transcendentes. Os riscos não eram tão altos, pois a própria Zixiu já havia provado isso. Na verdade, como uma pessoa comum, Gibonong só podia confiar em sua filha para avaliar com precisão o nível de poder daqueles seres transcendentes particularmente poderosos. Embora nenhuma evidência tenha sido encontrada, Gibonong ainda acreditava firmemente que o incidente inicial de traição dentro da White Wolf teve influência daqueles seres transcendentes. Eles queriam usar essa oportunidade para eliminar Zixiu e impedi-la de obter uma posição no reino do domínio transcendente. Mesmo que ela não tivesse perdido sua vida naquela época, se esse incidente acidental não tivesse ocorrido, Zixiu ainda teria sido, sem dúvida, incapaz de continuar na organização de caçadores. No entanto, devido a um golpe do destino,
Jizishio se tornou um cliente da livraria e agora era um caçador próximo ao nível destrutivo, além de líder de uma organização de caçadores razoavelmente poderosa. Apesar disso, os poderes transcendentais que sempre controlaram a Holy Resource Development nas sombras ainda podiam facilmente agir para derrubá-la, mas não fizeram mais nenhum movimento contra Jizishio. Esta era a prova de que o poder da livraria era capaz de incutir medo naqueles seres transcendentes. O segunda aposta seria o temperamento do dono da livraria. Isso foi o mais crucial entre os dois e também a chave para decidir o resultado. No fundo, Gibbonong sabia que o que quer que estivessem tentando no momento, iniciar um acordo com o Onisciente Supremo com uma abordagem calculada e deliberada, não era diferente de brincar com fogo. Eles estavam basicamente tirando vantagem da outra parte. Como a maioria dos seres transcendentais de alto escalão tem personalidades extremamente orgulhosas, a maioria ficaria indignada se descobrisse que foi enganada, e isso seria apenas o começo. As consequências seriam terríveis se um membro de patente suprema ficasse furioso. Das informações coletadas, esse grande posto supremo nunca demonstrou um pingo de misericórdia para com os infratores, muitas vezes erradicando aqueles que o contrariavam. No entanto, ele era muito amável com seus clientes. Ele até perdoava suas ofensas passadas, pelo menos até certo ponto. Um bom exemplo seria Giuseppe, que visitou a livraria com uma intenção hostil quando soube da longa estadia de Wilde na livraria. Mas isso pode ser devido fundamentalmente à sua ignorância sobre o poder do dono da livraria. Os ignorantes eram inocentes e, portanto, poderiam ser poupados. Mesmo assim, Linji ainda aplicou uma punição menor, certificando-se de que seu cliente entendesse o que ele realmente estava enfrentando. Na verdade, pode-se dizer que pessoas como eles, que estavam explorando descaradamente a livraria para seu próprio benefício, estavam testando águas profundas e poderiam até mesmo ser rotuladas como infratoras. No momento em que perderam a aposta, quaisquer planos de contingência que esses seres transcendentais tivessem não importavam, pois eles precisariam primeiro enfrentar pessoalmente a ira do dono da livraria. E essa ira não era algo que não pudesse suportar. Gibbonong já tinha alguns cenários em mente. Se eles não conseguissem persuadir Lin Ji, o pior que poderia acontecer, provavelmente seria perder suas vidas. Gibbonong já havia chegado com a noção de morte em mente, mas ele ainda era apenas uma pessoa comum. Já avançado em idade, preocupações e dúvidas eram apenas parte integrante de sua vida. Sua única esperança era que Jizishio ficasse bem. Felizmente, ela era cliente da livraria, e o dono da livraria sempre tratou seus clientes com boa vontade. No entanto, ele não esperava que as coisas já estivessem concluídas antes que pudessem começar. Não aceito presentes extravagantes que sejam extravagantes demais. O próprio dono da livraria havia dito isso. Todos os artefatos antigos que eles recuperaram do subsolo, objetos que poderiam ser considerados os de maior valor de todos, foram recusados. Depois disso, o dono da livraria chegou a comparar o status do chefe da Holy Resource Development ao de um motorista. Qualquer resquício do orgulho de Gibbonong como mortal competindo contra transcendentes foi jogado direto na lama. Todas as suas esperanças foram frustradas. Essa aposta já parecia um fracasso completo. O rosto de Gibbonong estava rígido e pálido como um lençol. Ele mal conseguia se segurar apesar de reunir toda a sua força de vontade, mas seus braços ainda tremiam incontrolavelmente. Jizishio respirou fundo. Ela também ficou espontaneamente abalada. No entanto, ela já interagia com a livraria há mais tempo e, portanto, ainda conseguia encontrar um lado positivo nas palavras de Lin Ji. Parece que nossas ações ofenderam o Sr. Lin. A julgar pela forma como ele costuma tratar seu cliente, sua última frase pode ser considerada uma zombaria. Ele está realmente bravo. Mas ele ainda me cumprimentou como de costume. Isso significa que ele ainda me vê como um cliente. Isso significa que as coisas não estão tão ruins quanto parecem. Ainda temos uma chance. É que ele ficou ofendido com nosso comportamento autoafirmativo, principalmente porque meu pai é apenas um mortal comum. Por isso ele está nos alertando que os truques dos ricos empresários não pertencem aqui. Jizishio não conseguiu evitar suspirar. Para ele, a Holy Resource Development é apenas mais um negócio comum, não diferente de nenhum outro. Não, espere um minuto. Esta frase não é o ponto-chave. O que importa são as palavras que ele disse antes disso.
Gisihio murmurou para si mesma silenciosamente. Eu não aceito presentes muito extravagantes, muito extravagantes. Os olhos dela brilharam instantaneamente. Isso não é igual à rejeição. Embora esses artefatos antigos não tivessem preço para eles e provavelmente para todos no mundo, esses objetos provavelmente tinham valor inferior à existência exaltada do dono da livraria. Essas palavras foram ditas do ponto de vista do Sr. Lin, portanto não era correto considerá-las do ponto de vista deles. Eles confundiram isso com rejeição quando era exatamente o oposto. Era apenas um teste no meio de sua surra. E se eles tivessem escolhido recuar, isso equivaleria a falhar no teste. Nesse ponto, o dono da livraria teria um motivo apropriado para recusar. Mas somente escolhendo encarar o desafio de frente eles realmente entenderiam as motivações do Sr. Lin. Uma busca egoísta de interesse próprio era imprudente. Como beneficiários da livraria, eles deveriam sempre implementar o ponto de vista do Sr. Lin para avaliar cada situação. Tudo e qualquer coisa deve ser feito no melhor interesse da livraria, para que todos contribuam e se tornem servos da livraria. Somente assim eles estarão qualificados para ter seus desejos realizados pela livraria. Gisihio olhou para Gibonong, usando os olhos para sinalizar ao pai para permanecer calmo. Ela então procedeu a se plantar firmemente no banco diante do balcão. Não se preocupe, Sr. Lin, não trouxemos nada muito extravagante, apenas algumas pequenas oferendas. O canto dos lábios de Lin Ji se contraiu. Eu estava apenas sendo educado. Você é uma jovem herdeira. Você não pode simplesmente me dar algumas especialidades locais como o velho humilde. Pode? Provavelmente não. Certo? Você é a jovem senhorita do Holy Resource Development, pelo amor de Deus. Embora ele sorrisse, no fundo, Lin Ji já estava arrependido de sua escolha de palavras. Por que eu tive que dizer isso? Noite de Mongols capítulo 270. Não é engraçado. Índice próximo capítulo. Prazer. Nesse ponto, era muito embaraçoso retirar o que ele tinha acabado de dizer. Mas, no fundo, Lin Ji sentia que a jovem herdeira da Holy Resource Development, Gisihio, nunca daria nada sem valor, pois isso não estaria de acordo com seu status. Não trouxemos nada muito extravagante é certamente um modesto eufemismo. Certamente. Nossa, conversar com essas pessoas da classe alta é cansativo. Temos que nos perguntar de vez em quando se elas estão falando a verdade ou apenas sendo educadas. O próprio Sr. Lin havia se esquecido completamente de que ele também havia falado amenidades um pouco antes. De qualquer forma, Gisihio realmente trouxe um presente. Ele estava apenas brincando e nunca imaginou que suas palavras acertariam em cheio. Esses dois são realmente tão atenciosos. O olhar de Lin Ji caiu sobre a grande mala segurada pelo motorista. É esse o presente? Parece pesado. Não é uma caixa de dinheiro, é? Não se preocupe, esqueça. É melhor não ter expectativas. Lin Ji relembrou a vez em que abriu a caixa de sherry com grande expectativa e encontrou apenas um coração fossilizado. Ele não queria vivenciar aquela montanha-russa de emoções pela segunda vez. À sua frente, Gisihio já havia aberto a mala. Clique. A trava da mala abriu com um clique, revelando todo o seu conteúdo. Um brilho ofuscante vindo de dentro chamou sua atenção imediatamente. A atenção de Lin Ji foi imediatamente atraída para ela e ele ficou momentaneamente atordoado. Ele sentiu como se fosse um ator em um filme indie de baixo orçamento e um raio dourado brilhante tivesse acabado de disparar para o céu diante dele. Claro, isso era um leve exagero. No entanto, os objetos na caixa eram realmente chamativos, como os efeitos especiais que se veem em desenhos animados ao abrir um baú cheio de tesouros. Os ricos que diziam que não era muito extravagante estavam apenas se exibindo. A maioria das coisas na mala parecia realmente valiosa. Uma coroa de esmeralda, uma colar de pérolas de prata, estátuas realistas de pessoas, uma adaga curva incrustada com pedras preciosas e, o mais notável de tudo, uma maçã de ouro puro. Ouro puro. Uma coisa tão grande. Lin Ji tentou ao máximo conter os cantos dos lábios para não parecer um homem superficial cujos olhos se arregalam ao ver dinheiro. Ele tinha que cumprir o que havia dito, afinal. Se ele aparecesse em uma luz ruim, sua persona de mentor de vida simplesmente desmoronaria. Não é de se espantar que ela seja a jovem senhorita da Holy Resource Development. Que generosa. Por favor, traga-me mais coisas que não sejam tão extravagantes.
Minhas poucas sessões com ela não foram em vão. Desde a primeira vez que nos conhecemos, há 3 meses, eu a enganei. Ensinei lições de vida. Agora, finalmente, meus ensinamentos finalmente floresceram e estão dando frutos. E ela me deu tanto de uma vez. Gizishio, um pouco desconfortável, perguntou cautelosamente: esses são meus presentes. O que você acha deles? Lin Jie deu um leve sorriso. Eu acho. Não é ruim, mas ainda é um pouco caro para mim. Está tudo bem mesmo me dar? Gizishio ficou ainda mais perturbada. Ela de alguma forma sentiu que o sorriso do chefe Lin era um pouco brilhante demais, como se estivesse escondendo outra coisa. Essa frase foi definitivamente um teste de sua determinação. Não, 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 não é nada caro. Esses presentes são realmente insignificantes comparados à ajuda que você me deu no passado. Se você estiver disposto a aceitá-los, isso seria a maior afirmação para mim. Os olhos de Gizishio estavam cheios de súplica. Lin Jie estava em uma situação difícil. Embora ele fosse apenas uma alma gentil que gostava de ajudar os outros sem esperar nada em troca, esse cliente insistiu tanto em lhe dar algo não muito extravagante que ele teve que aceitar com relutância. Nesse caso, o jovem do outro lado do balcão suspirou, e o ânimo de Gizishio se elevou imediatamente. Então, ela ouviu a resposta dele. Muito bem, não é o presente, mas a intenção que conta. Eu aceitarei esses presentes. Gizishio congelou por um instante enquanto sentia um arrepio em seu coração. Ela cerrou os punhos firmemente enquanto seu corpo tremia, tentando o seu melhor para não perder a compostura. Ele aceitou. Em outras palavras, ele concordou. O destino da Holy Resource Development, por assim dizer, foi completamente revertido naquele exato momento. Ela respirou fundo para se acalmar e então disse com a voz trêmula: sua apreciação desses presentes é uma grande honra para Holy Resource Development. Mesmo que não seja muito extravagante, eu gosto bastante deles. Agradeço sua gentileza. Com uma cara séria, Lin Jie estendeu a mão para fora da maçã dourada. Mas no meio do caminho, ele parou e se lembrou de que tal ação revelaria seus verdadeiros pensamentos internos. Não, não, não. Ele examinou o resto da mala e viu um fragmento de pedra comum. O que é isso? Um objeto como esse parecia não ter valor algum no meio de uma pilha de tesouros. No entanto, parecia haver algumas runas estranhas nele. Dada a experiência de Lin Jie, ele calculou que provavelmente era algum objeto antigo descoberto em uma escavação arqueológica. Será que ela poderia ter me trazido algo parecido porque ouviu que Sherry tinha me dado um fóssil antigo? Mas enfim. Essa é uma ótima disfarce para usar. Lin Jie passou a escolher o fragmento de pedra e disse seriamente: às vezes, o valor de um item não depende se ele parece caro ou não, mas sim do seu valor adicional. As pessoas também são iguais. O nascimento de alguém não determina seu destino. Só você pode controlar seu futuro. É melhor depender de si mesmo do que confiar nos outros. Embora isso tenha sido dito dessa maneira, a maioria das pessoas tinha uma tendência a cair na psicologia reversa. É como se uma cartomante viesse e dissesse: há uma sombra em sua testa e você não terá muito tempo de vida. Tem um remédio aqui que pode afastar o desastre e ajudá-lo a superar a calamidade. Qualquer pessoa lógica ficaria imediatamente longe dessa farsa. Mas, se o adivinho se virasse e murmurasse: com uma vida como essa, suspiro. Não há esperança, nenhuma esperança mesmo. Havia a possibilidade de que alguém o perseguisse e implorasse por ajuda. O que Lin Jie disse foi similar ao último. O que ele disse foi para Gizishio confiar em si mesmo para se salvar. Mas se ela realmente tivesse um jeito, ela teria vindo procurá-lo tão ansiosamente. Portanto, essa chamada engana consistia em manter uma distância deles, mantendo-os meio pendurados. Gizishio assentiu apressadamente e fez uma careta. Eu entendo. Esse pedido está realmente fora de linha, mas estou disposto a pagar qualquer preço. Enquanto ela falava, os olhos de Gizishio estavam no fragmento de pedra na mão de Lin Jie. Ela não pôde deixar de lamentar profundamente. É esperado apenas do chefe Lin. Com um único olhar, ele é capaz de identificar o objeto mais valioso com o maior misticismo de todos. Lin Jie sentiu que a expressão de Gizishio era um pouco estranha. Ele só tinha pegado pedra, mas porque ela estava olhando como se ele tivesse pegado a maçã dourada. Mas então, ele olhou para baixo e chegou a uma conclusão. Ah,
Certo, ainda estou segurando o rubi que foi dado por Andrew. Bem, qualquer que seja o preço, não importa. Você não é um estranho, afinal. Com um sorriso, Lin Jie pegou o rubi e o acenou. Aquele Andrew de antes veio para fazer as pazes, o que significava me dar um pequeno relógio artesanal e este rubi. Ele então mudou de assunto. Você conhece Jerome? Gisistiu parou por um momento antes de responder. Sim, um vice-chefe de departamento da União da Verdade, que morreu recentemente. Lin Ji sorriu. Sim, e Andrew chamou esse rubi de Jerome. Não é engraçado? Noite de Mongols capítulo 271. Black que ele não via há muito tempo. Andrew deu a este rubi o nome de Jerome. Gisistiu perdeu o fôlego enquanto um arrepio percorreu sua espinha, e seu corpo instintivamente ficou tenso. O medo pareceu apertar fortemente seu coração enquanto ela olhava para a gema vermelha na mão do chefe Lin. Como se a névoa estivesse se dissipando, alguns detalhes que ela não havia notado antes de repente ficaram claros. Aquela gema vermelha era na verdade uma pedra filosofal extremamente pura que continha uma quantidade enorme de energia etérica em seu interior. Mas como ainda era muito fresca, um leve cheiro de sangue e força vital ainda permanecia. Então, uma percepção ainda mais aterrorizante surgiu sobre ela. Essa pedra filosofal é Jerônimo. Com grande dificuldade, ela se virou para olhar para seu pai, que encontrou seu olhar rigidamente. O rosto de Gibbonong estava branco como um lençol, e ele nem ousou enxugar as gotas frias de suor que se formaram em sua testa. Medo e desamparo estavam claramente aparecendo em seus olhos. Embora fosse apenas uma pessoa comum, ele sabia sobre o mundo dos seres transcendentes muito melhor do que a maioria dos próprios seres transcendentes. Ele também não era nenhum tolo e, claro, imediatamente entendeu o que o dono havia insinuado. Embora ele tenha dito qualquer que seja o preço, não importa. No momento seguinte, ele casualmente apontou que a pedra preciosa com a qual estava brincando era, na verdade, uma vida humana. Claramente, o dono da livraria estava tentando dizer que o que você vê é o preço que pagará se não me satisfazer. Que existência incomparavelmente aterrorizante. Ele não é apenas poderoso, até mesmo suas palavras sozinhas podem criar um poder tão informe, mas pressurizador. Gibo não teve vagamente a mesma sensação de quando viu aqueles homens do Distrito Central que realmente controlavam Norzin. Isso era diferente de enfrentar seres transcendentais de nível superior. Ele havia interagido com muitos seres transcendentes, e a maioria deles liberava diretamente sua aura e usava o poder mais direto para intimidar mortais comuns como ele. Essa era a lei da selva. O tremor e o medo instintivos destruiriam diretamente a sanidade e a dignidade de uma pessoa. Sem dúvida, essa era uma maneira muito eficiente de colocar as pessoas de joelhos. No entanto, nenhum havia sido como o que estava diante dele agora. Não havia nenhuma aura de transcendente que ele emitia, mas cada palavra que ele dizia era como um sussurro do diabo, um tentáculo invisível, agarrando firmemente cada centímetro dos pensamentos psicológicos de alguém, fazendo-o sufocar de medo. Poucas palavras poderiam destruir suas defesas psicológicas. Quando a terrível verdade foi revelada, Gibbonong olhou horrorizado para a gema vermelha como se visse um cadáver retorcido e sem pele se contorcendo dentro dela. Seus órgãos internos e ossos foram forçados a se enrolar para dentro, lutando para se transformar em carne lamacenta enquanto tentava soltar um lamento silencioso e aterrorizado para o mundo exterior. Gisishin friamente virou a cabeça para trás e sentiu que seu pai provavelmente tinha perdido a cabeça. Ele tinha ficado confuso de repente, como se sua alma tivesse partido. Este foi o verdadeiro aviso. Diante de um nível mais alto de misticismo, a capacidade protetora do anel do eremita foi anulada. Agora não era hora de agir precipitadamente. Se eles pudessem sair dessa com segurança, Gibbonong certamente ficaria bem. Os cantos dos lábios de Gisishio se curvaram em um sorriso rígido. É engraçado, muito engraçado, como uma pessoa pode se transformar em uma joia. Essa é uma piada muito boa. Certo? Lin Ji suspirou. Mas esse Jerome realmente mereceu. Um monopólio do tamanho da Holy Resource Development certamente seria mais bem informado do que o dono de uma pequena livraria. Todos os tipos de organizações provavelmente seriam imediatamente informadas sobre a morte de um vice-chefe da União da Verdade no momento em que ela fosse descoberta. A julgar pela reação e resposta de Giz e Shio, Lin Jie tinha certeza que era esse o caso.
Explicar isso não exigiria muito esforço. Então, assim, depois de remover alguns elementos transcendentes da conversa anterior que teve com Andreu, Lin Ji contou a história para Jizixio com uma mentalidade fofoqueira. Ao mesmo tempo, ele também criticou as ações do canalha Jerome e expressou profunda simpatia por Prima, a jovem que agora trabalhava no café da livraria ao lado. Ao mesmo tempo, ele repetiu sua avaliação sobre o senso de humor de Andreu e perguntou: "Você não acha que ele é especialmente engraçado também?" Alegando que o Rubi era o pagamento de Jerome quando eu apenas pedi que ele trouxesse Jerome para discutir a compensação pela porta. Compensação pela porta? Jizixio, atordoado, virou-se para olhar a porta de madeira da livraria. Ainda parecia quase intacto, mas havia sinais visíveis de reparo. Lin Jie ficou irritado só de pensar nisso e explicou: "Pedi para Mue me ajudar a consertar a porta, mas naquela época, havia um grande buraco na porta por causa de Jerome." Lin Jie abriu os braços para mostrar o quão grande o buraco era e reclamou: "Um buraco desse tamanho. Quanto dinheiro você acha que foi gasto indevidamente para consertá-lo? Diga-me, você não acha que ele deveria me compensar?" Jizixio acenou com a cabeça. Ele deveria. Então, foi assim que Jerome ofendeu o chefe Lin. É exatamente isso que ele merece. Lin Ji suspirou. Mas ele já está morto, então eu só posso pagar por isso eu mesma. Ah, desculpe por reclamar sobre algo tão inútil. Qual é o pedido que você disse que queria fazer? Jizixio se animou e colocou uma expressão resoluta. O momento mais crítico finalmente havia chegado. Parecia que o Sr. Lin estava bastante satisfeito com a forma como eles agiram. Ele não teria feito essa pergunta de outra forma. Ela respirou fundo e disse seriamente: "Em nome da Holy Resource Development Company, gostaríamos de obter sua autorização para sermos um negócio de sua livraria, para comercializar e vender livros para você, dentro de sua permissão." Lin Jie foi pego de surpresa. Ele vagamente se lembrava de ter enviado sondagens sobre isso quando ela o visitou há algum tempo. No entanto, Jizixio não era capaz de representar a Holy Resources naquela época, então Lin Jie não havia se aprofundado sobre isso. Ter a Holy Resource Development distribuindo livros foi definitivamente uma coisa boa. A preocupação constante de Lin Jie com a falta de clientes poderia ser resolvida imediatamente e ele nunca mais ficaria sem dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, seria muito menos divertido para ele porque seu passatempo favorito era conversar com esses clientes estranhos, ensinando-lhes lições de vida e ajudando-os a resolver problemas em nome da venda de livros. Havia também um outro fator que precisava ser levado em conta: nem todos os livros em suas estantes puderam ser vendidos. Devido à enorme diferença cultural e geográfica entre os dois mundos, alguns conteúdos podem não ser compreendidos pelas pessoas daqui, o que definitivamente pode ser um problema. Para resolver isso, Lin Jie precisaria verificá-los manualmente e então selecionar qual livro vender. Isso foi algo muito problemático. Enquanto hesitava, ele de repente viu a sombra dentro da mala de couro entreaberta a ganhar vida e se transformar em uma forma indeterminada, como se uma mão tivesse subitamente coberto a maçã dourada na mala. Pretinho. Lin Jie piscou várias vezes enquanto sua intuição lhe dizia que era Blackie, que ele não via há muito tempo. Noite de Demon Golds capítulo 272. Mais uma coisa, Lin Jie ficou bastante surpreso ao ver aquela mão se estendendo de dentro da escuridão da mala. Já fazia alguns meses desde que ele viu Blackie pela última vez. Blackie sempre teve a tendência de desaparecer. Lin Jie também se acostumou com isso e, portanto, assumiu que Blackie havia retornado ao seu estado de esconderijo depois de ajudá-lo anteriormente. No entanto, ele não esperava que Blackie reaparecesse novamente. E pelo que parece, foi por causa de... Abaixando o olhar, Lin Jie olhou para a deslumbrante maçã dourada colocada sobre a mesa e seus lábios se contraíram. Blackie voltou para pegar uma maçã. Além disso, essa maçã dourada pode ser consumida. Embora a maçã em si fosse anormal, o mesmo poderia ser dito sobre quem queria consumi-la. Com esse raciocínio em mente, Lin Jie aceitou relutantemente a cena diante dele. Só que, neste caso, sua intenção de recusar o presente e devolvê-lo não seria mais válida. Ninguém daria um monte de itens caros como agradecimento por uma canja de galinha distribuída. O principal motivo para fazer isso era, obviamente, abrir caminho. Lin Jie não era do tipo que não retribuiria depois de receber um presente tão generoso.
Ser forçado a aceitar o presente agora significava que ele também estava concordando simultaneamente com o pedido de Giz Shio, o direito da Holy Resource Development de ser uma distribuidora dos livros da livraria. Além disso, ele também teria que lidar com empreendimentos problemáticos que poderiam surgir no futuro. Que chatice! Nunca imaginei que Blackie fosse tão glutão. Os olhos de Lin Jie de repente se iluminaram. Só aceitar esta maçã dourada já basta. Vou apenas dizer aceitarei seu símbolo de agradecimento, mas não posso dar os direitos de distribuidor e devolver todo o resto. Acredito que a senhorita Ji entenderá. Entretanto, a sombra informe então balançou, inchou e envolveu todos os outros objetos na mala com um aperto mortal. Lin Ji. Eu estava errado. Esse sujeito não é um glutão, mas um demônio insaciável. Ele é ainda pior do que eu. Lin Ji gritou em silêncio. Embora, tecnicamente falando, Blackie fosse o credor de Lin Ji e ele ainda não tivesse sido compensado por sua ajuda todos aqueles anos atrás. Tudo o que Blackie havia pedido era que Lin Ji promovesse seus livros escritos por ele mesmo. No entanto, os livros que foram escritos por Lin Ji eram todos academicamente inclinados, e promovê-los provou ser um incômodo. Até agora, ele conseguiu vender 2 livros, de conteúdos diferentes, um para o velho e outro para Elfa Doris. Com esse tipo de ética de trabalho abaixo da média, ele realmente não conseguia negar o desejo atual de Blackie pela mala de objetos. Tudo bem, você pode ficar com eles. Lin Ji relutantemente fechou a mala de volta. Ele nem sequer conseguiu aproveitar essa riqueza apresentada a ele, e agora tudo se foi num piscar de olhos. Bem. Longe da vista, longe do coração. Lin Ji reuniu seus pensamentos, então levantou a cabeça para encontrar o olhar de Giz Shio. Com seu sorriso habitual, ele disse, claro, mas não sou muito proficiente com esses procedimentos. Se você tiver mais alguma dúvida relevante, entre em contato com minha assistente Mui mais tarde. Ela está na porta ao lado no momento e estará disponível quando sair do expediente. Parecia que Lin Ji só podia esperar vender mais livros por meio dessa parceria para compensar o dinheiro perdido. Mas, independentemente de quantos livros sejam vendidos, ainda levará pelo menos alguns anos para compensar o valor dos itens dentro da mala. O coração de Lin Ji doeu com esse pensamento. Giz Shio tentou se levantar animadamente no momento em que ouviu as palavras claro. No entanto, ela descobriu que ambas as pernas tinham virado geleia e suas costas estavam encharcadas de suor frio. Antes que ela pudesse se levantar, Giz Shio tinha se jogado de volta no banco. Parecia que a espera ansiosa pela resposta de Lin Ji já havia cobrado um preço alto dela. Na verdade, essa foi de fato uma aposta que envolveu a vida de muitos. Felizmente, eles finalmente fizeram a aposta correta. Giz Shio exalou. Suas preocupações foram dissipadas e ela agora podia se dar ao luxo de dar um sorriso aliviado. Tendo finalmente soltado a borda da mesa, Giz Shio percebeu o quão úmidas e encharcadas de suor estavam suas palmas. Ela teve sorte de estar sentada em um banco, caso contrário, teria escorregado imediatamente e caído no chão. Isso teria sido embaraçoso. Obrigado pela sua confiança. Percebendo a rouquidão em sua voz, Giz Shio tentou remediá-la tossindo levemente para acalmar os tremores em sua voz. Faremos o máximo para garantir que seus livros sejam comercializados e vendidos, acrescentou ela. Lin Ji apenas sorriu. Obviamente, eu depositaria minha fé em uma empresa tão influente quanto a Holy Resource Development. No entanto, meus livros são bem especiais e não podem ser vendidos da maneira regular. Farei o meu melhor para selecionar livros que possam ser apreciados por todos e classificá-los para sua leitura. Caso contrário, há uma possibilidade de algumas complicações. Eu entendo completamente. Giz Shio assentiu e concordou com esse sentimento. Seus livros certamente têm um limite de compreensão. Sem uma gestão adequada, as consequências seriam ainda mais severas. Você é muito caridoso mesmo, chefe Lin. Não havia dúvidas de que os livros desta livraria não eram adequados para todos. Alguns podem deixar de ser humanos depois de lê-los. O chefe Lin é realmente minucioso sobre isso. Ele deve estar com medo de que, sem sua orientação, aqueles seres transcendentes que leem coisas que não deveriam possam ter consequências inimagináveis sobre eles. Nesses casos, a morte seria meramente um problema comum. Caridosa.
Os lábios de Lin Ji se contraíram. Há algo errado com as habilidades linguísticas da jovem senhorita Ji. Ela deve ter querido dizer atenciosa. Não importa, provavelmente só um deslize da língua dela. No entanto, ele realmente teve que selecionar os livros com cuidado. Especialmente aqueles livros com conteúdos mais peculiares. No pior cenário, se tais fossem vendidos a outros, o futuro de Norzim poderia mudar completamente, causando grande caos. Na melhor das hipóteses, tais livros envenenariam as mentes de outras pessoas, causando grandes danos, e tal consequência também não seria nada melhor. Parece que estarei bastante ocupado nos próximos dias. Lin Jie fechou a mala e fechou a tampa antes de colocá-la no chão. Há mais alguma coisa em que eu possa ajudar? Se não, por favor, sintam-se em casa. Nós resolveremos os detalhes da nossa parceria quando mãe estiver aqui. Lin Jie então olhou para o homem de meia idade que estava parado no mesmo lugar esse tempo todo. Seu motorista não parece muito bem. Parece que ele precisa descansar um pouco. Ji Zixi se virou para olhar para o pai. Sua consciência havia sido temporariamente perdida devido à alta exposição ao misticismo que ele havia experimentado. Contanto que isso não piorasse e fizesse Jibunong perder toda a consciência, ainda seria uma coisa boa. Estar exposto ao misticismo também significava elevar o próprio misticismo interno. Jibunong agora poderia fazer a transição de uma pessoa comum para um ser transcendente. Tudo dependeria da vontade do chefe Lin. E agora, a situação havia chegado ao ponto de ebulição. Ji Zixi encarou Lin Ji mais uma vez e acrescentou: ainda tem mais uma coisa. Oh! O que pode ser isso? Perguntou Lin Ji. Ji Zixi mordeu o lábio e murmurou: gostaria de convidá-lo para o meu 20º aniversário. Espero mesmo que você possa aparecer. Lin Ji ficou atordoado. Festa de aniversário? Isso sim é novidade. Espere um momento. Esta jovem que certa vez pediu uma rosa a Lin Ji, de repente quis convidá-lo para uma festa de aniversário de 20 anos muito particular e significativa. O que isto significa? Lin Ji não conseguiu deixar de se divertir. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.